Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, palpites, pitacos, né? Sobre os vestibulares aí, como vocês já podem ver, hoje é uma edição especial. Afinal de contas, é o vestibular dessa que é a melhor, a mais bonita, a melhor distribuída geograficamente. Essa universidade que gosta de ter vários cursos, né, do mesmo tipo, né? Por exemplo, geografia, acho que já agora são três, né? Ourinhos, Presidente Prudente e Rio Claro, que é a minha alma mater, né? A Unesp, vestibular da Unesp. Então vamos lá. Para começo de conversa, né? Eu nas últimas edições da Unesp, tá os vídeos aí no canal para quem quiser comprovar, né? Eu achei a prova de geografia muito, muito, muito difícil, né? E esse ano a prova de geografia, eu não sei dizer se ela estava fácil, mas ela estava gostosa de fazer, né? Eu pelo menos me diverti aqui fazendo as questões de geografia. Então vamos lá, né? Deixa eu ver se tem algum tema geográfico antes da gente chegar aqui em geografia, né? Aqui, ó, a prova de inglês sempre aparece alguma coisa, né? O outro é ligado com a geografia, mas é mais inglês, né, para você chegar na resposta, interpretação de texto, né? Depois de 27 selfies, cheguei à conclusão lá que a beleza da alma é mais importante, né? Em geografia a gente discute um pouquinho, né, de como essa questão das redes sociais, de expor a própria vida, né, tem mexido, né, com a forma como as pessoas se relacionam entre si, né, e como as empresas se relacionam com as pessoas, né, a figura aí do influencer, né, mas a questão não é bem sobre isso, né, ela é mais de interpretação aqui, você teria que encontrar a fábula de Esopo, alguma coisa assim. Deixa eu ver outra que eu achei aqui de tema geográfico, foi a 12. A 12 é bem interdisciplinar, entre geografia e português, né? Esse exercício aqui, ó, eu não tenho a menor ideia mais do que é personificação, do que é paradoxo, né? Eufemismo eu lembro, acho que é dizer alguma coisa assim de uma outra forma, mais bonita, mais rebuscada, né? Tipo, sei lá, empresas que chamam o faxineiro de gerente do bem-estar, né? Eu acho que eufemismo é isso. Mas não tenho certeza, conversem com os professores de português de vocês. Mas, né, dava para resolver a questão pela geografia, né? Ó, a América do Sul falando para a África, né? Saudade de dormir de conchinha, né? Porque tava junto, o Rio Grande do Norte estava ligado aqui com a Nigéria, né? Tava junto, separou, né? É o fenômeno da deriva continental, né? Não é intemperismo, que é um fenômeno externo. Vulcanismo e abalo sísmico são coisas que acontecem durante a deriva continental, mas aqui, né, a referência dormir de conchinha, encaixadinho, juntinho, né, é de quando os continentes estavam juntos na Pangeia, depois Gondwana, né, e por fim se fragmentaram. Letra E por eliminação. Agora conversem sobre esse personificação aí que eu não tenho a menor ideia. Depois
Questão 21 tem temática aí geográfica, né? Tinha um texto falando que se você era chocolatra, tal, né? O preço aqui, ó, do cacau tá subindo pra caramba, né? Aqui tem um gráfico com a distribuição da produção de cacau ali por países, né? Aliás, caiu cacau na Unicamp também. E um texto, né, falando sobre mudanças climáticas e como as mudanças climáticas afetam a produção, né, do cacau principalmente ou do açúcar, que é um outro insumo aí para a produção do chocolate, né? E aí, né, assim, o exercício era um pouco de interpretação de texto, né? Mas a geografia aí ela podia ajudar, né? Então tem aqui um texto, né? Ele vai falando dos motivos, né, que levaram ao aumento de preço aí do cacau, né? Se eu não me engano é letra A, que, né, explica as razões da escalada dos preços do cacau, né? A 22 não tem nada de geografia, a 23, né, é basicamente interpretação do gráfico, mas como a gente fala de cacau lá no segundo ano, né, isso é um tipo de dado que eu trabalho, eu discuto com os alunos, né. Aqui a questão 23, né, é a letra D, ó. Cerca de 70% da produção mundial de cacau se encontra na África. Eu sei disso porque eu ensino isso. Agora, na questão, né, você tem que ir somando, ó. Costa do Marfim fica na África, 40 e poucos por cento. Gana, 12, 13, 15, sei lá. Camarão fica na África, Nigéria fica na África, né? Então, somando ali, você chega em mais ou menos 70%, né? Bem, deixa eu ver o que mais. 23. Aqui ele fala da produção de açúcar em 2024, que foi afetada, né? Aqui é a letra A, né? Chuvas intensas. O texto, em algum lugar aqui, ele fala, aqui embaixo, ó, Torrential rain in Brazil, né? Chuvas torrenciais no Brasil, maior exportador de cana-de-açúcar, afetaram as exportações desse produto, né? A gente também, em agricultura, fala, né, do papel do Brasil na produção de cana, mas aqui era tirar a informação do texto, né? Tá mais com o inglês do que comigo. Deixa eu ver agora lá na frente, história. Aqui eu gostei da questão, né, da metalurgia, do conhecimento que os africanos tinham da metalurgia. Em geografia, a gente trabalha mais com dados, né, referentes à questão dos negros no Brasil hoje, a questão racial hoje, mas, né, isso é um tema que tem aparecido bastante, né, que, pô, a gente tem que olhar para a África e antes se olhava, né, para os africanos como simplesmente trabalhadores braçais, mas os caras que vieram para cá, eles também eram detentores de conhecimentos, em muitos casos até mais avançados do que o dos portugueses ou dos brancos colonizadores, né? Esses caras só eram mais fortes do ponto de vista militar e escravizavam, subjugavam quem era mais fraco, né? Mas achei bem legal o texto aqui, eu não conhecia essa história da metalurgia, vai se tornar aqui um exemplo das minhas aulas. 32, 33. Não, aqui é mais história. Deixa eu ver, 38. Aqui, ó. Aqui tem um texto, né, falando sobre colonização inglesa lá na Nigéria, né, naqueles territórios ali do Golfo da Guiné. É mais de sociologia esse exercício, mas eu também achei bem interessante, né?
Além do acesso ao dinheiro que trabalhos assalariados significavam para os homens, havia efeitos sutis mais profundos, né? Os homens recebiam salário e o seu trabalho adquiria valor, né? O das mulheres ficou invisível, daí vai trazer aqui as questões de gênero, né? Mas é mais sociologia, mas é um texto também que eu aprendi muito lendo ele. Deixa eu ver, 39. Essa também eu achei bem legal sobre os imigrantes italianos que, quando vieram para cá, né, ainda não tinha essa noção tão certa de que eles eram italianos, né? Ele tinha um pouco dessa coisa do convívio ali com seus pares, né? É a letra D, constituição de vínculos na terra do destino, mas é interpretação de texto e é mais para sociologia. A geografia propriamente dita, ela aparece, ó, um pouquinho aqui na questão 41, misturada com história. Então, a partir daqui eu vou ler inteira e a gente conversa com mais tranquilidade. Os galos estão tão atacados hoje. Questão 41. O antigo imaginário referente à dupla A Bela e a Fera foi inúmeras vezes utilizado para distinguir o feminino do masculino. Mas a partir dos anos 70, uma nova organização da virilidade transformou parte da graça feminina em sensibilidade masculina. E, ao mesmo tempo, a suposta ferocidade dos homens deixou de ser vista como um atributo exclusivo do seu sexo. As mudanças apresentadas no excerto se associam, entre outros fatores, né? Aqui, ó, pela geografia, a gente aprende, né, sobre os métodos contraceptivos, né? Década de 70, a pílula anticoncepcional, né? E isso dá maior liberdade, planejamento familiar, né? Permite que as mulheres se dediquem mais tempo a estudo, carreira, né? Antes, eventualmente, de serem mães, né? E com a mulher se dedicando mais às carreiras, aí, né, vem essa ideia aqui da ferocidade dos homens, né? Inexistência de padrões de masculinidade e feminilidade após conquista do direito de voto. O texto não fala de eleição, e aí é mais história, mas eu acho que é década de 30 o voto das mulheres. Letra B, pautas progressistas da religião católica. Não está falando de religião católica aqui, né? Diminuição da jornada de trabalho da mulher. Pelo contrário, né? A mulher foi para o mercado de trabalho, mas continuou trabalhando em casa nas tarefas domésticas. E crise provocada em Segunda Guerra Mundial também não tem nada a ver aqui com a questão, né? Então é letra C, né, tem a ver aí com os métodos contraceptivos. A questão 42 também interdisciplinar, já que tanto história quanto geografia, né, fala um pouco sobre essa queda do Muro de Berlim, né? Para nós é um dos marcos aí da nova ordem mundial que vai aparecer na questão 43, né? Eu achei bem interessante que eles meio que fizeram uma transição da geografia para a história, colocando questões interdisciplinares aí dessas duas disciplinas. Bem, nenhuma grande crise internacional, montou o palco para o 9 de novembro de 89. A queda do muro não resultou em confronto entre grandes potências. Não houve retórica emocionante, qualquer ameaça de guerra, nenhum político encenando ante as câmeras, né? O chanceler alemão Helmut Kohl, né, estava em visita oficial à Polônia. O presidente George W. Bush pai, né, soube dos acontecimentos por intermédio do seu assessor de segurança nacional, Bent Scowcroft, que ficou sabendo pelo noticiário da TV. Juntos, os dois foram para o estúdio privado do presidente, ao lado do Salão Oval, e ligaram a TV. Meu Deus, disse Bush aos seus auxiliares, se os soviéticos vão deixar os comunistas caírem na Alemanha Oriental, eles devem estar realmente falando sério.
mais sério do que eu achava, né? Então a União Soviética nessa época ela estava sobre o período lá da Glasnost, Perestroika, né? Mas principalmente a Glasnost, que era a reforma desculpa, a Glasnost era a reforma política, né? Mais liberdade política e tudo mais. E aí, né, se as coisas já estavam complicadas dentro da União Soviética, a Alemanha Oriental, que não era parte da União Soviética, mas era um satélite importante, é, faltou aí recursos, vontade, né, interesse naquele momento de agir dentro da Alemanha Oriental, né? Então aqui é a letra, ó, surpreendeu lideranças políticas, né? Aqui está no texto, ó. Meu Deus, disse Bush, né? Então ele ficou surpreso e valeu-se do processo de abertura política da União Soviética. Aqui, a letra A foi um resultado, né, da ação espontânea dos trabalhadores? Não, né? Foi um movimento mais da Alemanha Oriental do que da Ocidental. Letra C, contou com planejamento e participação ativa? Não, né? Se os Estados Unidos foi pego de surpresa, não tem nada de potências do Ocidente capitalista, né? Determinou um novo panorama das relações internacionais e abriu espaço para a liderança internacional dos Estados Unidos. Não, né? E isso meio que responde a questão aqui, a outra, mas eu já explico, né? Mas na verdade, a formação dos três polos de poder após o fim da era bipolar, contemplando Estados Unidos, União Europeia e Japão, né? Então, a resposta D se torna a D errada, e decorreu da oposição dos socialistas e comunistas e divisão da Alemanha no pós-segunda. Não tem nada a ver com isso, né? Até porque comunista e socialista é a mesma coisa, né? A diferença são os estágios, né? Depois do socialismo vai vir o comunismo, né? Mas enfim, voltando aqui para o próximo exercício, que eu já dei a resposta, né? Nova ordem mundial, expressão foi consagrado por Bush Sênior, Bush pai, num discurso proferido perante uma sessão conjunta do Congresso no dia 11 de setembro de 90. Olha que interessante, né? O Bush filho, no dia 11 de setembro de 2001, estava resolvendo outro pepino. Aqueles eram os anos mágicos do encerramento da Guerra Fria, e aquela era uma profecia assentada sobre a percepção de um mundo ordenado e liderado pelos Estados Unidos. A expressão não durou sequer uma década. No portal do século XXI, teria sido melhor escrever aquilo que um dia disse Sam Goodwin, né, o antigo magnata do cinema. Nunca profetize, especialmente sobre o futuro, né? No excerto, a desconstrução da percepção sobre a nova ordem mundial, e ela se justifica, né, pela formação, né, do mundo multipolar, né? As outras, BRICS é dos anos 2000, não da década de 90. Difusão de um modelo de gestão globalizante equiparando o poder político dos estados ao da ONU. Não, a ONU não tem essa bola toda, né? Até porque dentro da ONU manda 5 países, né? Os membros do Conselho de Segurança. Letra C, ascensão econômica da Rússia. Pelo contrário, década de 90 foi crise pra caramba. Só quando Putin assume, 99, 2000, aí a coisa começa a retomar um pouco ali, melhorar na Rússia. Letra D, crise econômica estadunidense nos anos 90. Também não teve nada expressivo. Acho que nos 90 a gente fala de crise no México, crise na Rússia, crise não sei onde, mas eu não lembro aqui de crise dos Estados Unidos. E ainda assim, ó, subjugar o país aos interesses do Extremo Oriente. Isso nunca existiu, né? E aí, da questão 44 em diante, começa a geografia mais específica, menos interdisciplinar, né? Diferente, por exemplo, do Enem, né, que mistura bastante, aqui tem mais questões, né, que são específicas de cada matéria.
Então, examine a notícia publicada pela Tribuna da Imprensa, traz aqui um mapa, né, com a formação mercado do Cone Sul, né, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, o nosso Mercosul. Mais de 3 décadas após a sua fundação, o Mercosul consolidou-se como. O nome Mercosul é Mercado Comum do Sul. O problema é que não temos uma autoridade monetária conjunta. Quem tem isso é a União Europeia, né, que tem um Banco Central Europeu. Aqui a gente não tem Banco Central do Mercosul, nem emissão de moeda única. Então, o problema da letra B é que o nome está certo, mas o resto não. República Federativa não, né? Não virou um paísão Mercosul, né? Tanto que a gente votou na eleição presidencial, deu um monte de treta aí, tá dando ainda até hoje. União política, estabelecendo leis para os seus Estados-membros também não. Existe um parlamento do Mercosul, mas ele é mais simbólico. Organismo supranacional, né? Supranacional, ele teria poder acima do poder dos estados, né? Então a decisão desse órgão não precisaria ser ratificada pelos senados e pelo Congresso dos países, não é assim que funciona. Então a que está mais próxima aqui é a letra C, né? União aduaneira contemplando estados partes e agora estados associados com diferentes graus de interação. Acho que a Bolívia, né, um estado associado no Mercosul, enfim, né, mas União das Aduanas, União das Alfândegas, né? Por isso que o Uruguai estava querendo sair, assinar um tratado de comércio com a China, né, porque ele está sujeito às regras de importação ali do Mercosul. Então, a letra C. Depois, questão 45. Tem um texto, né, falando compras no Sorro, Martins de café expresso, bar em cobertura, ganharam papéis recorrentes no vídeo do TikTok de influenciadores de Nova York, né? Nos últimos meses, eles acumularam centenas de milhares de curtidas e milhões de seguidores, né? Um estudo do MIT descobriu uma correlação significativa entre o comportamento do influenciador e os aluguéis de imóveis. Influenciadores conquistam parcerias com a cidade. A New York Company, agência de turismo oficial, está trabalhando com os TikTokers, levando eles para passear da cidade e divulgar empresas de maneira segura. Né? A agência não divulgou se os criadores estavam sendo pagos ou quais bairros eles estavam sendo solicitados a apoiar. Mas assim, né, se tem muito desses vídeos num lugar, o lugar fica glamouroso, gourmetizado e o valor dos aluguéis, o valor dos imóveis aumenta. Né? Isso acaba expulsando a população local, que às vezes o aluguel fica caro demais. O nome desse processo é a gentrificação, né? As outras não tem nada a ver com o texto, né? Então, inaugura a apropriação do solo urbano motivada por diferentes interesses. Inaugura, isso aqui acontece desde que o mundo é mundo, né? Redefine parcerias públicos-privadas que diminuem gasto com o Estado, misturou pato com ganso aqui, não tem nada a ver. Induz estabelecimtos de novas centralidades capazes de originar uma megalópole, né? Megalópole é conurbação entre metrópoles. Não é o caso aí do texto. E letra E, promove conurbação entre bairros. Não existe conurbação entre bairros, né? O termo conurbação é o encontro da área urbana de diferentes cidades, né? Os bairros, em tese, da cidade são conurbados, né? Na sua maioria, pelo menos. 46. Tem aqui, ó, 2 copos, um com água mais suja, outro translúcido. Filtros com nanotecnologia facilitam o acesso de comunidades da Amazônia à água potável, né?
uma parceria entre organizações privadas e instituições do terceiro setor tem distribuído aí filtros coletivos para tratamento de água barrenta em comunidades ribeirinhas dos municípios amazônicos de Santarém, Óbidos, Oriximiná, no oeste do Pará. Vantagem do sistema: incorporação da micromembrana produzida com nanotecnologia, isto é, em escala atômica, que retém mais impurezas. Após o processo, a água sai em condição potável, reduzindo os riscos de veiculação de doenças. Do ponto de vista técnico, o uso desses filtros é decorrente. Aqui é bom senso, gente. Ninguém estava usando esse negócio se você abrisse a sua torneira e a água fosse boa, né? Então, o que falta ali é saneamento básico, né? Acesso à água tratada, né? A infraestrutura primeiro que leva a água até a sua casa e essa água chegue tratada, né? Lá na região norte, né, tem sérios problemas, né, dessa infraestrutura. É a letra A, né? Zona Franca não tem nada a ver com a questão. Baixa demanda, né? As pessoas precisam de água, meu, alta demanda por água. Compartilhamento de recursos entre o país vizinho, não está falando nada disso, e elevada pluviosidade até tem ali, mas não é a faixa temperada, e também não tem a ver ali com a questão, né? Então é letra A. 47. Há algumas semanas, o CEO de uma empresa de encomenda de refeições pela internet disse que daqui a 10 anos ninguém mais precisará cozinhar. Ou seja, todos passaremos a depender exclusivamente de estabelecimentos que fornecem comida, tal qual fast food, e também das entregas agendadas por aplicativo. Essa lógica da rapidez, da comida preparada por terceiros, contempla plenamente uma engrenagem econômica que tem como base o consumo desenfreado e sem limite. Essas corporações controlam a publicidade, induzem desejo e direcionam o consumo, né? Então, aí, sobre esse critério econômico, né, o cenário apresentado no texto atende aos interesses, né? Aqui, mercado financeiro até poderia ser, mas não está falando de especulando capitais, inflação, né, que é desvalorização da moeda e aumento de preços. Não tem nada a ver com o texto. É a letra B, acumulação de capital comprometendo a segurança alimentar ao reduzir o alimento a uma mercadoria, né? Daqui a pouco a gente vai comer raçãozinha, que nem a gente faz com os nossos cachorros. E letra C, dos pequenos produtores rurais fornecendo insumos em maiores quantidades para a indústria de bem. Aqui está misturando um monte de coisa, né? Pequeno produtor são os caras que produzem comida, né? Alimento para as pessoas, né? Fornecendo insumo em maior quantidade, mas bem durável. Num alimento, quando a gente consome ele, ele não existe mais, ele é não durável. Então tá misturando um monte de coisa. Meio técnico, científico informacional, substituindo objetos materiais por bens digitais. Não está falando isso, né? Você ainda precisa da comida que é material. E letra E, das corporações multinacionais resgatando culturas locais. Não, né, meu? A gente come hambúrguer, o cachorro quente virou hot dog, né? Não é por aí. Questão 48. Ó, aqui é uma questão interdisciplinar com física. Eu resolvi ela pela geografia e por bom senso. A parte de física, vocês conversam aí com o professor de física de vocês. Estado brasileiro oferece duas opções de rotas. Opção 1 e 2 para o transporte de mercadorias. A seguir se representam aí dimensões do trecho de cada opção de rota e as máximas velocidades médias nele possível. Rodoviário e ferroviário, né? Os dois têm a mesma distância, né? 1.200 mais 300, 1.100 mais 400, as duas dão 1.500 quilômetros, né? Rodoviário, a gente sabe na geografia que ele é mais rápido do que o ferroviário, do que o hidroviário,
porém ele tem uma menor capacidade de carga, um custo mais elevado, ele polui mais, né? Hidroviário vai ser o mais barato porque tem a maior capacidade de carga, porém ele é muito lento, né? Ferroviário está no meio do caminho, né? Mas assim, de maneira geral, a opção 1 é mais rápida e mais cara e mais poluente, e a opção 2, ela vai ser mais barata, porém mais lenta, né? Então, aquilo que é rápido, ou a gente transporta o que estraga, que é perecível, né? Ou aquilo que tem um alto valor agregado. Aquilo que não estraga ou demora mais para estragar, tem um valor de mercado menor, a gente manda pela opção 2, tá? Então, né, são as anotações ali que você deveria fazer, né? O mais rápido, mais devagar, né? Mais barato, mais caro. E aí você vai analisando. Esses negócios aqui, ó, velocidade média de 54, de 67,5, 50, 11 horas, 65, resolvam com os professores aí de matemática e de física do 6, que eu não tenho a menor ideia de como fazer essa conta, né? Mas aqui, assim, opção 2 é a mais indicada para deslocar produtos estratégicos, como as commodities. Aqui já tem um problema. Commodity é matéria-prima. Matéria-prima não é estratégico. Matéria-prima é básico, é barato, é simples. O que é estratégico? Um computador, tá? Então, assim, não combina aqui. Embora, assim, a opção 2 é melhor para deslocar commodity, mas né, o estratégico iria para a opção 1. Juntou as duas coisas, não dá certo. Letra B. Opção 1 é mais indicada para transportar produtos de elevado valor agregado, já que apresenta agilidade, beleza, velocidade, não tem a menor ideia, e capacidade de minimizar os custos provocados pela baixa eficiência energética do seu modal predominante, né? Não minimiza, né? Aumenta e potencializa a poluição, já que você vai pôr um monte de caminhão. Letra C, opção 2 é mais indicada para produtos com baixo valor agregado e menor urgência de entrega, já que apresenta um modal econômico em eficiência energética e de reduzida velocidade média. Essa. As outras, opção 1 é indicada para deslocar produtos perecíveis, até aí beleza. Já que somando a velocidade dos seus modais, apresenta uma velocidade média capaz de concluir o transporte em menos de 11 horas. Assim, eu não sei fazer essa conta, mas o que eu sei, o caminhão não anda aqui no Brasil a mais de 80 por hora, né? Tem uma regra ali. Eu sei que tem um ou outro que desrespeita, mas é 80 por hora. Então, se ele leva 80, isso enroscou tudo. Se ele leva, né, uma hora para percorrer 80 quilômetros, né, 1.100 vai ser mais do que 11 horas. Né? Então, aqui eu fui no meu bom senso. A conta fica por conta, né, dos outros professores. E aqui, opção 1 mais indicada para produto primário. Não, né? Não é tão indicada para matéria-prima. Então, aqui, letra C, a conta vocês resolvam com o professor de física. Depois, esse daqui. Essa 49 é a questão que eu achei mais difícil da prova. Inclusive, talvez, né, fazendo ela, eu teria marcado aqui as duas que eu fiquei na dúvida e talvez vai que na hora ali eu marcasse errada, né? Porque tem um detalhezinho assim que é bem pequenininho. O Parlamento Europeu aprovou uma lei que obriga empresas de todos os setores da economia que fazem negócios com a União Europeia à verificação das suas cadeias de valor. Nova lei engloba desde a extração de matéria-prima, distribuição, venda e marketing do produto, serviço final, e implica a necessidade de adoção de indicadores ambientais e sociais de governança, sobretudo no que diz respeito a violações de direito humano e do meio ambiente. A previsão de especialistas é a de que a lei tenha um efeito cascata, né, das grandes às pequenas, com potencial de transformação difícil de calcular. Né? Bem,
A letra B, ó, dá para eliminar, porque ela fala: simulará novas relações de poder, deslocando centros hegemônicos para as periferias. Não, a União Europeia está decidindo uma coisa que vai impactar na periferia, né? Então o poder ainda está lá. Letra C. Flexibilizará as relações trabalhistas adotando medidas keynesianas. Não está falando de welfare state, de estado de bem-estar social, né? E letra D, reestruturará instituições supranacionais. Também não, né? No objetivo não é reestruturar a União Europeia, ou reestruturar uma OTAN, né? Não, não é sobre isso. Agora, eu fiquei na dúvida entre a letra A e E. Letra A, punirá países membros com estrutura produtiva arcaica, obrigando as empresas a adotar programas de modernização industrial. E a letra E, anteverá incidentes socioambientais, gerando como contrapartida impactos econômicos na readequação de contratos celebrados. Para mim, as duas fizeram sentido. Mas, né, tem um detalhezinho aqui na letra A e eu não sei se no nervosismo de prova eu enxergaria ele. Punirá os países membros. Na verdade, ó, o Parlamento Europeu aprovou uma lei que obriga empresas de todos os setores que fazem negócios com a União Europeia. Então, ela não vai punir os países membros. O objetivo dela é punir quem não é membro, né? Então, a que faz mais sentido aqui é a letra E de elefante. Questão 50, muito fácil, né? Mostrou aqui o mar, mostrou o tabuleiro, que é essa parte aqui de cima, e esse penhasco aqui, né, causado pela erosão marinha, é uma falésia, né? A colina tinha que ter o formato ali de colina, a dobra em choque de placas tectônicas formando montanha, coxilha é uma planície, né, uma bacia sedimentar que tem lá no sul do Brasil, né, e aqui a referência é Alagoas, litoral nordestino, e depressão, né? No Nordeste tem a depressão sertaneja, mas é no interior, né? Aqui está no litoral, e também não é um relevo de depressão, que a depressão é aquele lugar, né, que está tudo meio que misturado, erosão, sedimentação, rochas cristalinas, rochas sedimentares, enfim, né? Aqui é bem típico, bem característico, né? É a falésia. 51. Territórios quilombolas figuram na lista de áreas com menor desmatamento do Brasil. No período de 85 a 2022, a perda de vegetação nativa nesses territórios foi de 4,7%, enquanto as áreas privadas registraram aí um índice de 25%, né? Valores de desmatamento apresentados expressam o quê? Então, desmatamento no quilombola, né, do que nos outros terrenos, né? Desinteresse pelo uso e ocupação dos solos não integrados à economia nacional. Não, o texto não está falando que eles não estão integrados à economia nacional, né? E até dá para discutir o que é essa integração. Geralmente, quilombolas produzem para o seu entorno, né? Letra B, desigualdade da coleta de dados. Também não está falando isso o texto, né? Compromisso de reintegração das comunidades tradicionais ao espaço produtivo. Também não, né? O texto não fala isso. Particularidade da relação sociedade-natureza numa comunidade que é tradicional, né? O modo de produção, o modo de vida causa menos danos ao meio ambiente do que o nosso, né? E aqui, falta de leis para definir o que são, não é porque a Constituição define, tem todos os procedimentos aí. Então, 51, letra D de dado. 52, geografia e física, aí mais uma vez, né? Brisa marinha, brisa terrestre, né? Então, ele está mostrando aqui, ó, brisa marítima, né? Aqui faltou até o solzinho, né? Porque tem a diferença de aquecimento das superfícies
né? Quando está brilhando o sol, o continente aquece mais rápido, o ar quente sobe, né? Forma um centro de baixa pressão que vai puxar, né, o ar frio sobre o oceano. E à noite, né, acontece o contrário. O oceano demorou para esquentar, mas demora para esfriar. Então aqui está mais quente, o ar quente sobe, cria um centro de baixa pressão que puxa o vento no sentido do oceano, né? Esse funcionamento é explicado pelo aquecimento diferencial da superfície. Acho que eles não puseram solzinho para não ficar muito fácil, né? E formação de um gradiente de pressão. Advecção, eu não tenho ideia do que é isso, né? Mas ele está falando de barlavento, sotavento, aí você precisa, se eu não me engano, ter um morro, alguma inclinação, e não é isso que ele está mostrando aqui. Ventos alísios em baixas latitudes, ventos alísios são os ventos da região entre os trópicos, que vão se dirigir para o Equador. Também não está mostrando isso na figura. Movimentos turbilionares. Tinha que estar aqui circular, né? Não é. E ascensão forçada do ar úmido nas áreas de contato de massas. Aqui também a gente não consegue ver umidade, né? Embora dá para deduzir que a brisa marítima ela é mais úmida do que a brisa do continente, né? Já que está vindo do oceano. Mas não tem nada a ver aqui com a figura. Então é letra A de amor. Próxima, serrapilheira, né? Camada de matéria orgânica acima do solo, né? Isolamento térmico, é um banco de sementes, decomposição, aos bichinhos aí decompondo, né? A manutenção da serrapilheira caracteriza uma estratégia de conservação de solos e contribui com o quê? Com a letra A, né? Ciclagem dos nutrientes, aqui a decomposição, e combate a erosão. Ela protege o solo, diminui o impacto da água da chuva, né? Litificação é ficar rocha, né? E estratificação dos horizontes é formar as camadas de solo. Não é isso que o texto está mostrando, né? O texto, a imagem. Vossoroca, uma baita erosão, um buracão de erosão. Não é isso também, ele está protegendo da erosão. Retém umidade, beleza, mas não interrompe a pedogênese. Se ele retém umidade, ele aumenta a quantidade de água, aumenta o intemperismo químico, né? A pedogênese é a formação de solos, né? O principal agente é a água. Fim da lixiviação e aumento da continentalidade, né? Lixiviação é intemperismo químico, ela vai continuar acontecendo, né? Não é o fim. Acontece um outro tipo de lixiviação diferente se o solo tivesse exposto. Aumento da continentalidade só tem a ver com o clima, né? Não tem nada a ver, né? O fato do interior do continente ser mais seco, por exemplo, do que perto do litoral. Bem, 54. Para fazer essa questão 54, eu queria mandar um beijo aos meus alunos, né, de Conchas de Cesário Lange, né, que fizeram um TC sobre esse tema. Meus alunos de Sorocaba e de Laranjal, eu também mencionei essa questão em aula, né? O IBGE fez um novo atlas, né, e mudou aqui a perspectiva do mapa, né? Colocou o Brasil na posição central, a América no centro, mais precisamente, mas deu um destaque aqui para o Brasil, né? Então, dia 9 de março, o IBGE lançou uma nova versão do Mapa Mundi, deixou as redes sociais em alvoroço. Motivo é que, diferente dos mapas que estamos habituados, a nova versão traz o Brasil no centro do mundo. A surpresa com o mapa é explicada por ele contrariar o eurocentrismo, né? No mapa convencional é a Europa que está no topo e no centro, né? E aqui ele é um mapa muito mais proporcional com o tamanho, por exemplo, né, da América, da África, né, que no mapa de Mercator fica menor. Não contraria a convenção cartográfica, etnocentrismo, né? Convenção cartográfica são as regras, né, para fazer mapa.
Etnocentrismo também não tem nada a ver aqui com mapa, né? Tem a ver de etnias. Orientação espacial, não, porque se ele fosse assim, de ponta cabeça, talvez, né? Mas não. E latitude e longitude, inclusive, tem as linhas aqui no mapa, né? E regionalismo também não, né? Regionalismo tem a ver com região, é outra coisa. Então é letra C, eurocentrismo. 55. É mais filosofia. Traz aqui o Locke, né? O primeiro grande modelo da teoria psicológica da linguagem que temos na modernidade é o livro 3 do Ensaio acerca do entendimento humano do Locke. Pela primeira vez na modernidade, temos, né, um livro inteiro dedicado ao processo de significação linguística. O argumento lockeano é a necessidade que temos de entrar em acordo, né, de nos entendermos, leva à necessidade de criarem signos sensíveis capazes de comunicar nossos pensamentos e ideias. Se fôssemos dotados de alguma faculdade que possibilitasse o acesso direto e imediato às ideias nas mentes de outros homens, não seria necessária a linguagem. O argumento lockeano tem implicações no âmbito, né, político, né? Você precisa conversar para se entender e sair daquele estado lá. Isso é o Hobbes, né? O homem, lobo do homem, né? Mas enfim, conversem com o professor de filosofia de vocês, mas tem um pezinho aqui na geografia. A gente estuda linguagem, né? E como promover a linguagem, você promove a união dos povos, né? Enfim, é um dos elementos, inclusive, né, de unificação do território brasileiro. 56. Aí voltamos na geografia. Tem um gráfico, né, projeção de mortes por excesso de calor, segundo medidas de adaptação climática. Mudanças projetadas em mortes sem contabilizar o aumento de renda e investimento em adaptação climática, né? Mudança com benefícios por aumento de renda, né? Então hoje tem um monte de medidas, né, para diminuir mortes por excesso de calor, ambientes com pulverização de água, você ter acesso a ar condicionado, né, e tudo mais. Chamamos de racismo ambiental as injustiças sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre grupos étnicos vulnerabilizados e sobre outras comunidades discriminadas por sua raça, origem ou cor. O racismo ambiental não se configura apenas por meio de ações que tenham uma intenção racista, mas igualmente por meio de ações que tenham impacto racial, não obstante a intenção que lhes tenha dado origem. O gráfico e o conceito do excerto dialogam sobre o impacto ambiental naquilo que está na letra B, escassez de políticas de acesso a bem-estar social, né? Sem contabilizar o crescimento com a renda com benefícios de crescimento de renda, né? Então, assim, se a renda das pessoas melhora, né, você vai buscar mais conforto, mesmo que a temperatura aumente, né? Baixo lucro das empresas de economia verde não está falando disso, supressão de investimentos em campanhas de conscientização também não está falando disso, negacionismo científico não está falando disso, e a ausência de organizações ambientais internacionais não está falando disso, até porque tem um monte. Depois, 57, arquitetura hostil. Essa é uma questão que mistura sociologia e geografia. Quando eu falo de urbanização de moradores de rua, eu falo da arquitetura hostil. É aquela coisa de pôr prego no banco para o cara não sentar, não deitar, né, pôr pedra embaixo da ponte. São estratégias que utilizam elementos, né, do design urbano para restringir comportamentos no espaço público, dificultando o acesso e a presença de pessoas. O excerto trata de um fenômeno social brasileiro que representa o quê? Manutenção da cultura de estranhamento e de segregação, né? Aquele cara, não vamos afastar esse morador de rua, né? É a letra B de bola. As outras, né? Exercício da cidadania quando você está ferrando os outros, meu.
emprego formal, o texto não está falando disso, anulação da oportunidade. Aqui eu fiquei até na dúvida, né? Anulação da oportunidade de socialização entre os indivíduos, né? É, eu não, ele fala de fenômeno social brasileiro, né? Anulação da oportunidade de socialização. Eu não sei se as pessoas se socializam tão fácil assim com um morador de rua, mas eu fiquei na dúvida. Mas, de qualquer forma, né, conversem com os professores aí de sociologia de vocês. Questão 58, né? Tem um filósofo, né, falando aí que a filosofia não nasceu na Grécia, né? Ela já existia na África, em outras regiões, né? Olha o eurocentrismo aí de novo, né? A gente conhece mais filosofia grega por conta disso, né? É, aqui, 58, né? Ela ilustra uma desvalorização dos sistemas conceituais, mas conversem com o professor de filosofia, que eu também não sei, não sei como eu cheguei nessa resposta. Talvez a filosofia dê um caminho melhor do que a geografia, né? Mas aí eu tento sempre valorizar a cultura dos outros povos quando eu dou aula. 61, né? Tá acabando. Aqui já entra em biologia, né? De acordo com uma pesquisa científica, enquanto a baleia-orca preda 121 espécies, seres humanos dentro do mesmo nicho, que vivem os grandes cetáceos, afetam a vida de 10.460 espécies. Como existe uma sobreposição, 69% das espécies predadas, tanto pela orca quanto pelo ser humano, a superexploração humana dos mares cada vez mais vai afetar as cadeias ecológicas. Tem dois caras, né, ser humano e orca, competindo aí por algumas espécies. É competição. Eu sei disso na geografia porque a gente fala da competição entre povos, entre países, entre lugares por recursos, né? A base de toda a geopolítica, um querer o que é do outro. As outras alternativas, eu não tenho a menor ideia, né? Daí vocês conversam com o professor de biologia. Questão 62, ela é de biologia, eu resolvi aqui por um bom senso, né? Porque assim, o que eu sei da geografia? Eu sei que a folha faz fotossíntese, absorve gás carbônico, né? E solta oxigênio. E eu sei da geografia que a folha, né, tem uma organela chamada estômato que evapotranspira. E aí, se está depositando partículas cobrindo a folha, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, né, isso vai afetar a ocorrência de trocas gasosas, né? Então, vapor da água, eliminar oxigênio, absorver gás carbônico. Agora, o resto, conversa com o professor de biologia, que aí meus conhecimentos não me permitem chegar na resposta. E a última é a 68. Ó. Paleontólogos encontraram o fóssil de um anfíbio que viveu há 250 milhões de anos. O animal era aparentado a espécies descritas na Rússia. Achado confirma a suspeita que animais da época circulavam na Pangeia. As falhas do registro fóssil tornam difícil dizer qual o caminho dos anfíbios, né, que eles percorreram entre o Brasil e a Rússia. O Kakhossai fazia parte de um grupo de anfíbios chamado de Temnospondylus, predadores de peixes. Caçava em terra e contou com a vantagem de uma dieta variada com a provável capacidade de construir buracos revestidos de muco, onde se protegeria da seca. As forças que configuraram a atual posição dos continentes e a importância do muco nos buracos constituídos são, respectivamente, a força que configurou a atual posição do continente é corrente de convecção, mas é do magma, não da água do oceano. Então é a letra C ou é a letra D. Eu já vi o gabarito e sei que é a letra C. Mas eu teria errado, porque se eu fosse depender só da geografia, eu ia falar, pô, anfíbio tem pulmão, vai ser pulmão, letra D. Né? Eu nem lembrei que eles respiravam pela pele.
Então conversem com o professor aí de biologia que ele explica melhor esse negócio da relação com o muco aqui, seca, respiração cutânea, acho que tem que estar sempre úmido, mas enfim, né? Os professores de biologia são mais capacitados. A geografia, né, responde da corrente de convecção, que é aquele magma mais quente que sobe e foi, né, fragmentando, quebrando as placas tectônicas, deslocando aí os continentes. É isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção de todos e tchau, tchau.